Nós vamos trabalhar hoje com uma espécie de analogias, né? Porque a constelação não trata com algo visível, ela trata com algo invisível, que até então praticamente só as religiões ou a espiritualidade é que entendia. E porque as religiões e as filosofias mais avançadas entendiam, ficava sempre a impressão de que eles eram sábios ou de que eles estavam fazendo algo, digamos, superior ao que nós conhecemos, né? Mas durante esse ano de 2022 nós vamos ver que tudo isso é matéria, tudo isso é existencial, são coisas que existem, né? Vamos nem nos aprofundar muito bem isso para a gente mais trabalhar com a questão realmente da analogia, né? Não sei se vocês estão vendo essa obra lá atrás, é um abstrato, é uma pintura abstrata, né? Supostamente a pintura abstrata é um monte de riscos de um pintor que não sabe o que fazer com aquilo tudo. Mas a pintura abstrata não é muito bem isso. A pintura abstrata é uma espécie de resultado do que a pintura figurativa perdeu em relação à criação da fotografia, né? Porque até então ficavam os pintores se esmerando para fazer uma obra perfeita do que eles viam e muitos conseguiram, né? Mas chegou um ponto que a fotografia, o que o pintor levava meses, às vezes semanas ou meses, às vezes até anos para poder fazer, colocar numa tela todo aquele universo que parecia uma realidade. A fotografia chegou e pau, num segundo você muda tudo. Evidentemente que ela precisou evoluir, precisou desenvolver, precisou crescer, precisou aprender a ler fotografia, compor fotografia, ver, até ela conseguir se transformar numa obra de arte como o Henri Cartier-Bresson conseguiu, mas a pintura tomou um baque, né? Então era necessário criar muitas outras formas de pintura que represente. Então a pintura abstrata, quando é bem desenvolvida, olhe, por exemplo, a obra do Gerhard Richter, esse pintor alemão maravilhoso, que também faz figurativo, né? Também pinta figurativo e também trabalha com fotografia. Então a gente vê que a pintura abstrata, quando a pintura abstrata representa, aí transmite, ou aí ela é realmente uma grande pintura. Mas voltando lá para a história dos irmãos, para a história da família, para a história da herança, da repartição dos bens. Vamos dizer que a gente tem um piano que custa 1,5 milhão, mas não é um piano comum, né? Na verdade, esse piano pode até valer 1,5 milhão, mas não é isso que representa emocionalmente. Aquele piano é onde o pai ensinou vocês a ouvirem música, a mãe tocava piano muito bem. Tinha umas amigas que tocavam piano, então aquele piano é um piano que faz parte do âmago da família, né? Então aquele piano é o prêmio do BBB 22, né? 1,5 milhão transformando em piano. Então está todo mundo querendo ganhar o piano, né? Ficar com o piano. O piano representa o pai, representa a mãe, representa a casa, representa toda essa irmandade, né? Então, esse é o prêmio. Eles vão ganhar um piano. Então, desenvolvendo essa estrutura de irmãos, né? Nós temos, assim, até que na nossa geração tem irmão que é filho de pai e mãe, tem irmão que o pai separou da mãe, aí a mãe tem filho, aí o pai tem filho, aí tem irmão que é irmão só irmão do pai, tem irmão que quer dizer, tem
uma certa variedade. Tem gente que não encontra o pai, tem gente que não sabe quem é o pai, tem gente que tem abandono de pai, tem uma opção de casos completamente diferentes que a constelação trata cada um desses casos de forma específica, né? Por isso que a constelação, o que é a constelação para entender? É o constelador, no caso eu ou uma outra pessoa, ou uma mulher mesmo, uma mulher consteladora, o cliente e o assunto que a gente está tratando quando atende aquela par, né? São necessárias muitas sessões para que você desenvolva todo esse emaranhado de você absorver consciência de várias pessoas da família. Mas, então nós temos essa cadeia de irmãos e tem uma outra cadeia de irmãos que nós construímos na nossa própria vida, né? São os amigos do colégio, são os amigos da escola, são os amigos da faculdade, são os amigos do trabalho, são os amigos do chopp do fim de semana, da reunião de mulheres que estão querendo fazer o casamento, ou chá de bebê, alguma coisa. Então a gente com o tempo vai criando assim uma espécie de irmãos que não são de sangue, não são de carne e osso, não são do mesmo pai ou da mesma mãe, mas é uma outra fraternidade, né? É uma outra fraternidade. É dessa fraternidade que o Big Brother trata, né? Desse tipo de irmãos que não são dos filhos do mesmo pai, mas na medida que eles ficam juntos, é como se eles estivessem disputando alguma coisa de pai e mãe, né? Então isso é uma coisa, uma questão nova para nós, uma questão que o Big Brother, por isso é que o Big Brother consegue atrair todas as classes sociais, né? Eu já falei, vou falar e vou repetir muito que o Big Brother é o único programa do mundo em que reúne todas as classes sociais assistindo, debatendo, discutindo, votando até, né, no Big Brother, para poder dissolver aquele coisa, resolver aquelas coisas, destrinchar, destrinchar é uma palavra ótima, né? Destrinchar qual é a drama. O trama, qual é. E aquilo é ao vivo, com pessoas que não são exatamente atores, alguns até são, mas na maioria não são atores. São pessoas comuns, são pessoas simples até simples demais, né? Tem desde um cara que tem 235 milhões de dólares na conta, como uma que quando ganha 100 mil reais fica felicíssima, porque nunca vai ver 100 reais de outra forma, né? Ou então a pessoa que entra sem ter nada e sai sem ter nada, né? Então é isso que eu queria tratar com vocês hoje para desenvolver esse raciocínio da constelação. Toda a origem está na nossa família, nossos irmãos, nossos filhos, nossos pais, nossos avós, nossos ancestrais, nossos bisavós, todas essas pessoas, todos esses elementos estão na origem de tudo que a gente vai desenvolvendo, né? O que a gente passou na infância, o que a gente passou na juventude, na adolescência, o que a gente passou no período pré-adulto, depois no período adulto, depois na segunda idade, depois na terceira idade, quem consegue chegar lá, né? A terceira idade é interessante, depois de 65 anos, que você consegue. Primeiro, a maioria começa a parar de trabalhar, ou troca de emprego, ou muda de coisa. Então, é um momento em que você reestrutura uma série de coisas. Quanto mais a pessoa vive, mais ela tem chance de enxergar todas essas coisas. É claro que tem pessoas que ficam velho com doenças e várias outras coisas, mas, de uma forma geral, é um período muito interessante. Tá bom? Muito obrigado, boa semana para vocês e em breve a gente volta bem rápido e vamos ver o Big Brother. Obrigado.